Então, semana passada nós iniciamos aí um assunto novo, né? Começamos aí a falar sobre matriz, então eu coloquei para vocês lá algumas aulas sobre os conceitos iniciais de matrizes e deixei lá algumas questões lá para vocês resolverem, tá? E vamos para a correção dessas questões. Então, a primeira, ele me deu aqui uma matriz A. Então, normalmente a matriz ela vem associada a uma letra maiúscula do nosso alfabeto, né? E lá vocês viram, né, que ela é organizada em linhas e colunas. Então eu tenho aqui uma matriz A e ele quer saber de que tipo ela é. Né? Toda vez que ele fizer a pergunta, o tipo de matriz, né, é só você olhar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que essa matriz tem. E normalmente essa indicação ela é feita aqui, ó, na matriz. É aquele númerozinho que aparece bem aqui, é o que nós vamos fazer. Então, a ideia de linha é exatamente essa, né? É só lembrar lá das linhas do caderno de vocês. E essa daqui é a ideia de coluna. Tá? E esse esquema aqui serve até para a gente identificar aí a quantidade de elementos de uma matriz e identificar um elemento em si. Tá? Então essa matriz aqui ela vai ter uma, duas, três linhas, tá? Por uma, duas, três, quatro colunas. Certo? Então, três linhas e quatro colunas. A gente diz que é uma matriz de ordem 3 por 4. Tá? Então, é o tipo dessa matriz. Beleza? Seguindo para a próxima questão. Aí ele pede para a gente considerar a matriz da questão anterior e identificar nela os elementos. Ele quer o A21, o A32 e o A14. Tá? Então eu vou olhar lá quem são esses elementos da matriz. Então, como nós vimos na aula passada, né? O elemento da matriz ele é representado de uma forma geral por essa simbologia. Né? Então vem a letra associada à matriz e tem o I e o J. O I ele faz uma referência à linha que o elemento está localizado na matriz. E o J ele faz uma referência à coluna que o elemento aparece na matriz. Coluna, né? Certo? Então, o que nós vamos ver, ó, no caso aqui do A21, é o elemento que está lá na linha 2 e na coluna 1. Então, linha 2, coluna 1. Certo? Então, nós vamos lá na matriz, que eu deixei ela bem aqui no cantinho. Ó. Então, a gente vai ver quem é que está na linha 2. Aí é só olhar onde cruza. Está aqui linha 2, coluna 1. Então, tá aqui, ó. Meu elemento, o A21 é o 4. Agora eu vou ver quem é que está na linha 3, coluna 2. Então, linha 3, aqui, coluna 2. Linha 3, coluna 2. É isso? Então, nesse caso aqui é o 6. E o próximo aqui, eu tenho que olhar para a linha 1 da matriz e a coluna 4. Então, linha 1, coluna 4, eu tenho o 0. Então, os elementos, na ordem que foi dada na questão, são o 4, o 6 e o 0. A opção correta seria a letra D. Seguindo para a próxima, ele já pede para a gente escrever uma matriz. Né? Então, como eu disse, ela vem associada a uma letra. Esses dois números que aparecem aqui, eles representam aí, me dizem, né, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que essa matriz deve ter. Aqui é a representação geral de um elemento associado à letra que ele quer que eu represente a matriz. E aqui a gente tem a lei de formação dessa matriz, com duas formas, né, para me definir os elementos. A primeira aqui ele me diz o seguinte, ó. Se o I e o J for igual, eu vou ter que somar eles para definir o valor numérico do elemento. Se eles forem diferentes, eu vou multiplicar os dois para definir esse valor numérico.
Tá? Agora, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente representar de forma geral a nossa matriz. Então, aqui, matriz C. Então, eu sei que ela tem que ter 3 linhas e 3 colunas e os elementos com esse formato. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou formar aqui a primeira linha, ó, dessas 3 colunas. Então, eu vou ter aqui, ó, o C11, o elemento que está na linha 1, coluna 1, o C12 e o C13. Vou para linha 2. Então, C21, C22, C23. Linha 3, então, ó, C31, elemento que está na linha 3 e na coluna 1. C32, linha 3, coluna 2. E o C33, linha 3, coluna 3. Deixa eu só posicionar melhor esse elemento aqui, que ele ficou meio que tem que ficar tudo certinho, né? Para ficar as linhas e as colunas definidas tudo certinho. Então aqui é o C113. E aí eu tenho a minha matriz colocada de forma geral. É uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Tá? Agora ele quer que a gente... Ele pede para a gente calcular a diferença entre a soma dos elementos que eu tenho na diagonal principal e a soma dos elementos que eu tenho na diagonal secundária. Então, o primeiro passo é definir a matriz com seus elementos. Aí a gente está em processo. Então, já coloquei ele de forma geral, agora eu vou calcular cada elemento desse daí, tá? Para me escrever lá a matriz. Então, o primeiro elemento que eu tenho lá, ó, é o C11. Tá? Então, eu vou olhar aqui para a minha lei de formação. O que ela diz? Se for igual, eu vou somar. Então, tá aqui, ó, são iguais. Então, para mim ter o valor numérico, eu vou somar. Então, o C11 é 2. O próximo elemento lá, ó, é o C12. O que ela diz quando eles são diferentes? Eu multiplico. Então, é 1 vezes 2 para me ter o valor numérico. Aí depois eu tenho o C13, são diferentes. Então, vou multiplicar, ó, 1 vezes 3 dá 3. Depois eu tenho o que mais lá? O C21. São diferentes, então eu multiplico. Ó. Fica 2 vezes 1, que é igual a 2. Depois, C22. Agora são iguais. Aí quando é igual, eu tenho que somar. Então fica 2 mais 2, que é igual a 4. Deixa eu colocar aqui do lado. O próximo lá, ó, que é o C23. Diferentes, então vou multiplicar. Ó. 6. O próximo, C31. Né? Já estou aqui, ó, C31, então diferente. 3 vezes 1, 3. Vamos para o próximo. O C32, diferente. Então 3 vezes 2, 6. E o último lá é o C33. Então são iguais, eu vou somar. Somar. Então são iguais, então eu vou somar. Aqui dá 6. Pronto, agora eu já tenho o valor numérico de todos os elementos da minha matriz. Então eu vou escrever a minha matriz. Então como é que fica ela? Minha matriz C. Né? O C1 é 2. 2 também é 2. 3 é 3. Depois vem o 2,1, o C21, que é 2. O C22 é 4. O C23, 6. O C31, 3. O C32, 6. E o C33, 6. Então tá aqui a minha matriz, de ordem 3 por 3. O que ele quer? Ele quer saber qual é a diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal e a soma dos elementos da diagonal secundária. Então, onde é que está a minha diagonal principal? São esses elementos aqui, ó. Aqui eu tenho a minha diagonal principal. Isso aqui nós vimos na primeira aula. E aqui eu tenho os elementos da diagonal secundária.
Então eu tenho que identificar esses elementos da minha matriz, somar e verificar a diferença. Então, primeiro, diagonal principal, a soma. Então é 2 mais 4 mais 6. Isso aqui é igual a 12. Né? Agora eu vou ver a soma dos elementos da minha diagonal secundária. Então fica o quê? Cadê minha diagonal secundária? Os elementos da minha diagonal secundária. Eu tenho 3 mais 4 mais 3. Isso aqui é igual a 10. Qual é a diferença entre esses dois elementos? É 12 menos 10, que é igual a 2. Certo? Então essa é a minha resposta. Né? A opção correta é a letra C. Beleza? Vamos para outra. Na questão 4, o que ele quer? Ele quer que a gente calcule a soma dos elementos da terceira linha da matriz. Aí aqui é aquela forma geral de representar a matriz definida por. Aí é que tem a minha lei de formação dos elementos. Aqui eu já adiantei a minha matriz A, com todos os elementos na sua forma geral. Né? Então ele quer que a gente trabalhe com a soma dos elementos da linha 3. Então tá aqui a minha linha 3. Para mim somar esses elementos, eu preciso definir o valor de cada um. Então eu preciso calcular o A31, eu preciso calcular o valor do A32 e eu preciso calcular o valor do A33. Tá? Então, o que diz a minha lei de formação? Se o I e o J forem iguais, eu vou somar. Se eles forem diferentes, eu vou fazer a diferença entre eles. Ou seja, eu vou subtrair. Então, nesses casos aqui são diferentes. Então, eu vou subtrair. Então, vai ser 3 menos 1, que é igual a 2. Aqui também são diferentes. Então, eu vou subtrair. I e J. Então, aqui dá 1. Aqui são iguais. Então, eu somo. 3 mais 3 é 6. E o que ele quer? Ele quer a soma desses elementos. Então, somando tudo, o resultado é 9. A opção correta é a letra B. Próxima questão, questão número 5 e última. Dê o número de elementos que tem uma matriz quadrada de ordem 6. O que é uma matriz quadrada de ordem 6? É uma matriz que vai ter 6 linhas e 6 colunas. Como é que eu faço para determinar o número de elementos? É só multiplicar. 6 vezes 6, 36. Aí eu tenho a quantidade de elementos dessa matriz. Beleza, galera? Questões resolvidas. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.